E quem que tem a atribuição, quem que tem a incumbência de fazer isso, de transmitir aquilo que Deus fez para a próxima geração? Somos nós, é você. Nós temos essa atribuição de transmitir isso para as futuras gerações, de geração a geração, de pai, de mãe, para filho, para filha, de avô, de avó, para neto, para neta. Nós temos essa grande atribuição. Assim como foi dito a Moisés. Moisés recebeu a palavra de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, para ensinar a todo o povo. E em Deuteronômio 6,5 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração. Ele diz assim: receba a palavra no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Uma outra versão diz assim: inculcarás a teus filhos. E às vezes a gente pensa assim, inculcar é botar na cabeça do filho. Eu vou inculcar na cabeça do meu filho, eu vou enfiar na cabeça dele, de algum jeito. Só que inculcar não é isso. Inculcar é demonstrar. Teu filho vai ver o que você faz, vai fazer o que você faz. Isso é ensinar. Diz assim: ensine com persistência. Converse sobre elas enquanto estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amados, é uma atribuição de uma geração ensinar a outra. Uma geração transfere a outra. Nós temos incentivado aqui como igreja a celebrar o Thanksgiving. Algumas pessoas entendem, outras não. Falam assim: para que fazer isso? Isso aí é uma coisa, é uma cultura que não tem nada a ver com a gente. Mas devia. O salmista está dizendo assim: todos os dias, para sempre eu vou fazer isso. E quando a gente fala de fazer uma vez por ano, tem gente que fala assim: não, para quê? Então a gente sempre incentiva a fazer aqui. A gente passou, a primeira vez que eu passo um Thanksgiving nos Estados Unidos, lá é diferente. Todo mundo para. Todo mundo fala assim: o que você vai fazer no Thanksgiving? Você vai estar... A gente estava lá, gente de fora e tal. Não, venha na minha casa. Um convite para ir para... Fala assim: não passe sozinho. Não fique sozinho, vamos juntos. Amados, e tem a refeição, e é bem aquela refeição americana mesmo, com peru, com todas aquelas coisas que tem lá na receita deles lá, bem típico. Um tempo de oração, um tempo de estar reunido em família. Amados, e Deus se alegra com isso. E a gente deve procurar propiciar esses momentos, ter esses momentos na nossa casa, momentos que ficam gravados. Por quê? Porque é um ato de reverência a Deus, um ato de adoração a Deus. Eu passei o primeiro Thanksgiving, então, nós passamos, junto com o nosso neto. Era o primeiro Thanksgiving da vida dele, nós passamos juntos, tivemos tempo ali para orar, para agradecer a Deus. E, aliás, a vinda do neto é algo que muda a gente. Aqueles que são avós vão saber, vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Mas é algo que muda. É o privilégio de ver o início de uma nova geração, uma outra geração. Já teve a geração dos filhos, agora vindo uma terceira geração da família. Agora eu posso dizer: eu sou avô, eu sou nono, ou vou ser um grandpa, Eu não sei como é que ele vai se referir a mim, Os meus filhos me chamam de Pops. Pops é uma forma carinhosa de falar pai, mas também é uma forma também de se referir a avô. Então, eu não sei como é que ele vai chamar, como é que vai se referir, como é que vai ser essa comunicação, mas eu sei que é um privilégio ver uma nova geração surgindo. É uma experiência incrível. Dizem que os netos são filhos 2 vezes, Quando a gente tem o neto, são filhos pela segunda vez. E se os filhos são herança do Senhor, são heranças de Deus,
Os netos são uma dupla herança. Os netos são uma dupla herança. Provérbios 17:6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Amados, poder ver os filhos dos filhos é uma bênção de Deus, é um privilégio de Deus. Esse texto, o provérbio, ele diz que são coroa, é uma coroa na cabeça dos avós. E a coroa é algo que você põe e diz assim: puxa, eu estou feliz. É uma referência, mas também é um sinal de orgulho por algo. Algo que você está vendo, algo que você está acompanhando. Algumas vezes as pessoas dizem assim: um avô babão. Avô babão, amados, é pleonasmo. Avô já é babão por natureza. É a mesma coisa. É que nem eu vou subir lá em cima. É a mesma coisa. Eu vou subir, é claro que para cima. É avô, é babão. É a mesma coisa que está falando. Amados, e esse texto de Provérbios, ele faz uma referência à coroa. E ele não está falando só o fato de ser coroa, o fato de ser idoso. É um coroa já, né? Está na hora de ser avô mesmo. Mas ele diz que é algo que você deve se orgulhar de ver isso acontecer. Os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Percebe como a família, ela vai se tornando desse modo a fonte das grandes alegrias da vida? Se você olhar para a fonte das grandes alegrias, onde que elas surgem? É em casa, é na família. Embora muitas vezes tenham tristezas, decepções, mas a fonte das grandes alegrias está na família, na relação pai e filho, avô e neto. Constitui uma rede de afeto, e que pode ser uma rede de celebração a Deus. Pode ser esse lugar, um lugar de celebração, de glorificar a Deus. Quando a gente analisa a sequência da vida, e nós tivemos algum tempo lá, nós não fomos a passeio, aliás trabalhamos bastante, inclusive fizemos mudança, fizemos um monte de coisa, montar móvel, desmontar móvel, carregar coisa, mas foi muito bom ter esse tempo, e a gente sempre parou para refletir, para pensar em todas as coisas. E quando você avalia a sequência da vida, você vê ali o nascer, o crescer. A gente vê as nossas crianças, algumas aqui, quando a gente começou, eram pequenininhas, já estão grandes, alguns nem estão aqui nos kids, né? Já estão nos juniores, alguns já estão nos adolescentes, vai crescendo, né? Algumas vão se casando, tendo filhos, o educar os filhos, encaminhar os filhos, algo tão tremendo, poder encaminhar, e mais tarde, um dia, poder segurar nos braços o filho dos filhos. A gente vê esse procedimento, esse caminhar das coisas, e é algo tão maravilhoso. É maravilhoso saber que a nossa descendência, ela florescerá na terra e será uma bênção. É isso que a Bíblia diz, que a nossa descendência, ela vai florescer na terra e vai ser bênção. Amém? Você concorda com isso? Amados, é isso que a Bíblia diz. Você crê que a sua descendência florescerá na terra? A sua descendência, você crê que ela vai florescer na terra? Amados, eu lembro que ali quando nosso neto estava no hospital, primeira vez que seguramos ele no colo, pudemos orar com ele, abençoar a vida dele, declarar o favor de Deus, quebrar toda a maldição familiar que porventura pudesse vir sobre a vida dele, mas liberar bênçãos sem medidas. Isso foi feito ali no hospital, antes dele sair, antes dele ir para casa. É um grande privilégio. Eu falei assim, essa viagem valeu por isso, pelo privilégio de orarmos juntos, de liberar bênçãos de Deus, de agradecer por tudo aquilo que Deus fez, por todas as coisas.
A previsão é que ele nascesse com parteira, assim como eu, né? Ia nascer que nem eu, com parteira também. Mas aconteceu alguma coisa, teve que chamar a ambulância, foi uma correria. A gente chegou à noite, de manhã nasceu o nosso. Foi o tempo da gente chegar e de nascer o nosso neto. Foi encaminhado para o hospital e ali teve todo o suporte, todo o atendimento para que pudesse acontecer tudo correto, de uma forma boa. E a gente pôde agradecer a Deus pelo cuidado dele em tudo que ele fez ali. Amados, e eu fui lembrando o privilégio que eu tive quando segurei meus filhos pela primeira vez, no hospital também, de quando pude orar com eles, de quando casaram, de quando eu orei com eles quando casaram, ao longo da vida, das suas escolhas, das decisões que fizeram, poder orar e abençoar, e agora começar uma nova geração, ver o início de uma nova geração, e poder declarar bênçãos. A mesma oração que Josué fez na sua casa. Ele diz assim: eu não sei quanto a vocês decidam hoje o que vocês querem fazer. Eu sei que quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu faço diferença. E nós é que devemos declarar isso. Nós é que devemos declarar na nossa casa: Senhor, o mundo está assim, o mundo está daquele jeito, está acontecendo isso, tanta barbaridade, as pessoas estão se esfriando, o amor de Deus está se esfriando. Mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, é uma decisão nossa. Você tem declarado isso? Você tem declarado isso na sua casa? Aliás, o que você tem declarado na sua casa? Quais são as palavras que você tem proferido na sua casa? Na vida dos filhos, na vida da esposa, do esposo? Quais são as palavras declaradas? Às vezes a gente precisa parar e refletir um pouco mais sobre isso. Mas se Deus faz tudo de geração a geração, Ele olha a sequência toda, porque nós não vamos ficar para sempre. Vem uma nova geração. Mas nós não queremos que eles voltem lá no começo, aprender coisas que nós tivemos a aprender, muitas vezes com dificuldade, por não entender, por não saber. Eles podem continuar a partir do ponto que nós já chegamos. Isso é você declarar de geração a geração. Diz assim: meu filho, meu neto, eu quero que você siga daqui para frente. Eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que a sua vida vai fazer diferença sobre a face da terra. Que você vai glorificar a Deus. Amados, e por isso que nós precisamos da igreja, por isso que nós precisamos nos reunir como igreja. Primeiro domingo, depois do nascimento do nosso neto, a gente teve o privilégio de ir com ele na igreja. Ele saiu de alta na segunda-feira, no domingo nós estávamos na igreja. Às vezes fala assim: legal, é bom levar na igreja, mas às vezes a gente não leva. Menos 20 graus, você pega a tua criança, no conforto, vamos para a igreja, filhinho. Mas, às vezes com temperatura positiva, a gente não leva. Menos 20. Vamos sair, está gostoso, hoje está bom o clima aqui. Só uma nevinha, um floquinho de neve. A neve é gostoso, né? Eu tive o privilégio de conhecer a neve quando eu era adolescente. Foi a primeira, acho que a única vez que nevou em Curitiba. E eu vi essa neve. Não dava para fazer um boneco de neve. Era tão pouquinho que não dava para fazer um boneco. Mas a neve é algo interessante. É diferente, né? É diferente. Você tem que aprender até a dirigir. Eu fui dirigir, a primeira vez que eu dirigi com neve, o pessoal falava: tome cuidado, tome cuidado. Em todo lugar o pessoal: tome cuidado. E aí você via, o carro passava do teu lado assim, e não conseguia frear. Pum, entrava no barranco. Um acidente atrás do outro, um acidente atrás do outro. É liso.
Aliás, o pior não é a neve, é a chuva. Quando chove, depois da neve, fica liso aquilo. Fica muito liso. Aí eu descobri por que pinguim anda daquele jeito. Você vê o pinguim andando, assim, por que será que esse bicho anda desse jeito tão estranho, né? Vai andar no gelo, você vai ver assim, esse bicho é esperto, ele sabe de tudo. Porque você tem que andar assim, igual um pinguim. Porque senão você cai, você escorrega, é muito liso. Tudo ali é muito liso. E eles foram, né, os nossos filhos, até porque nossa nora nos chama de pai e mãe, e a gente chama ela de filha, né? Então os nossos filhos levaram o nosso neto ao culto já nesse primeiro domingo dele. E hoje de novo, na semana passada, né? E tinha um senhor, inclusive tinha um senhor lá, nós tiramos foto com ele, Mr. Henderson. Ele é o membro mais idoso da igreja. Não é muito velho, tem 100 anos só. Ele fez 100 anos. Menos 20 graus. Mr. Henderson firme lá no culto, na igreja. Mas esse é o melhor lugar para estarmos. Não importa o clima, 30 graus, menos 20 graus. Todo momento nós podemos estar na presença de Deus, buscar, levar os nossos filhos para crescerem, para aprenderem a glorificar a Deus. Isso é transferir de geração a geração. Os pais, principalmente os pais, por isso que diz que o avô é mais tranquilo, né? Já não é mais obrigação do avô, né, ensinar todas as coisas. Ele já fez isso na vida dos filhos. É ver reproduzir isso, ver o filho que você teve, o qual você ensinou, reproduzir isso na vida de uma outra pessoa, ensinando o caminho desde cedo. E no texto que nós lemos, Davi, ele mostra que esses atos, esses atributos de Deus, são os motivos para declararmos o amor de Deus a todas as pessoas. No versículo 9 do Salmo 145, diz assim: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas. O Senhor e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino, falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Outro fator que nós devemos observar é que Davi, sendo rei em Israel, ele vê Deus como seu próprio rei. Embora ele fosse rei, ele via Deus como o seu rei. E ele observa as qualidades de Deus na condução do seu reino. Ele começa a observar como que Deus conduz o seu reino. É isso que ele está fazendo, ele está falando assim, eu sei como Deus faz. E se eu puder fazer da mesma forma, liderar é isso. Liderar é fazer aquilo que está no coração de Deus. Às vezes a gente pensa e tem tantos cursos e técnicas de liderança, como fazer para ser líder. Amados, nós temos um modelo, nós temos um exemplo a ser seguido. E Davi, ele analisa tudo aquilo que Deus está fazendo. E ele observa essas qualidades, ele trata como qualidades de Deus, os motivos pelos quais Deus deve ser louvado. E ele destaca algumas nesse texto. A primeira delas é o poder. Ele ressalta o poder que existe em Deus. Ele declara a grandeza de Deus para sempre. E diz assim, o Senhor é grande. O Senhor é grande e digno de louvor. O Senhor merece todo louvor. E ele usa a expressão para sempre. Para sempre. Não depende das circunstâncias.
Ah, não, assim, agora a coisa está boa, então eu sou grato. Não, agora não está bom, agora eu já não tenho mais motivo de louvor, não tenho mais motivo de gratidão. Ah, não, Deus não tem visto não tem ouvido as minhas orações, não tem ouvido o meu clamor. Ele diz assim: para sempre, Senhor. O Senhor deve ser adorado para sempre. Para sempre significa, não termina em mim. Segue daqui para frente. Por isso que é de geração. Ele entende que é de geração em geração, porque não vai acabar em mim. O Senhor, o poder de Deus vai continuar se manifestando nas próximas gerações. E nós devemos ensinar as próximas gerações a perceber o poder de Deus. As futuras gerações, elas devem aprender a adorar a Deus. Nós precisamos ensinar isso. Os pais precisam ensinar os seus filhos a adorar a Deus. Eu acho tão legal quando eu vejo uma criança, expressando a sua adoração, fazendo uma oração, citando um versículo. Mas é algo tão precioso isso. É o ensinar a próxima geração, para que eles sempre declarem os grandes feitos do Senhor. Fala também sobre a bondade. É uma outra qualidade que Davi destaca com relação a Deus. Diferentemente dos reis terrenos, dos reis existentes sobre a face da terra, que muitas vezes reinam com crueldade, com tirania, de forma impositiva. Diz assim: eu olho para o Senhor e eu vejo que o Senhor governa com bondade. É uma diferença. Por isso que Davi, ele declara: o Senhor é bom com todos, com o justo, com o injusto, com o crente, com o incrédulo, não importa, o Senhor é bom para com todos. Não obstante Deus seja bom com todos, somente aqueles que reconhecem a bondade de Deus é que irão agradecer. Se eu não consigo reconhecer a bondade de Deus, eu não vou ser grato, eu não vou louvar, eu não vou adorar a Deus. Alguns inclusive dizem assim: não, eu consegui isso graças ao meu trabalho, graças ao meu empenho, graças ao meu esforço, à minha conquista. Mas a gente pode reconhecer, foi graças à bondade de Deus. O Guirino estava compartilhando aqui: foi isso, foi aquilo, foi disputado, tantas coisas, mas graças à bondade de Deus. Amados, isso é transferir algo para a próxima geração, que eles possam aprender isso e continuar declarando o quanto Deus é bom, transferir isso de geração a geração. Outra característica que Davi reconhece é a majestade de Deus. Ele sabe se reverenciar a Deus, ele chega na presença de Deus em posição de reverência, dando a Deus a honra, dando a Deus a glória. Se tem algo que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações, é saber reverenciar a Deus. Uma coisa é reconhecer, é saber experimentar a bondade de Deus. A outra é reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. Outra característica que Davi destaca é a fidelidade. Ele reconhece que o Senhor é fiel em todas as suas palavras, que Ele é leal em todos os seus feitos, que Deus mantém a sua palavra. Diz assim: o Senhor mantém a sua palavra, o Senhor é fiel. As palavras de Deus, elas são duradouras, elas são para sempre, elas são confiáveis. Essa fidelidade de Deus, ela gera esperança em nós. Nós sabemos quem Deus é, a forma como Ele conduz, por isso nós confiamos. A fidelidade de Deus às suas palavras garante que o procedimento dele vai ser bondoso, vai ser justo. E saber que Deus, assim como Ele agiu conosco, Ele vai agir na vida dos nossos filhos, Ele vai agir na vida dos nossos netos. Amados, é um privilégio
crer na promessa de Deus, saber que essas promessas irão se cumprir. As promessas de Deus irão se cumprir de geração a geração. Elas continuam, são as mesmas promessas. Deus não muda, não tem sombra de variação. Uma outra característica é o amor, uma outra qualidade. O texto escrito por Davi, ele transborda ao revelar o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Davi reconhece os efeitos do amor de Deus dirigido a todos aqueles que o invocam. Fala assim: Senhor, eu posso invocar ao Senhor, porque eu sei que eu vou ser alvo do seu amor. Ele sabia que o Senhor estava por perto de todos aqueles que o invocam. Ele sabia que Deus ouve o clamor daqueles que o invocam. E principalmente ele sabia que Deus guarda, protege a vida daqueles que o invocam. Por isso que o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus nos constrange, mas Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E Davi, ele falando sobre os motivos pelo qual nós devemos transmitir de geração a geração, ele conclui esse texto com uma declaração de louvor, feita de uma forma assim mais efusiva, né? Com mais fervor, algo queimando dentro dele. Versículo 21, que é o último versículo do Salmo 145, ele diz assim: com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Ele diz assim: com a minha boca eu vou declarar. Eu vou começar a prestar atenção nas coisas que eu declaro, porque eu quero liberar palavras sobre as próximas gerações. Eu quero declarar palavras na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. Amados, Davi, ele relaciona uma série de coisas, de qualidades de Deus, de atributos de Deus. E eu lendo aquilo, eu fico me perguntando, que razão mais nós precisamos para adorar a Deus com todas as nossas forças? Quando a gente pensa em tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele faz, o que mais precisa para que eu adore a Ele com tudo que eu tenho, com todas as forças que eu tenho, que eu proclame o poder, a bondade dEle? O que mais precisa acontecer para que eu me curve diante da sua majestade? Para que eu reconheça o seu poder? Para que eu possa adorar? Para que eu possa louvar? O que mais precisa ser dito para que eu confie em Deus? O que mais precisa acontecer para que a minha confiança seja inabalável diante de Deus? Nós precisamos confiar nele. O que mais precisa ser feito para que a gente tenha em mente que quando precisamos tomar decisões, escolhas, mesmo as difíceis, que nós podemos confiar nele? Que outros motivos nós precisaríamos para amar a Deus de todo o coração? De todo o coração. Amar aquele que nos amou primeiro, a ponto de enviar seu único Filho, por amor a cada um de nós, para que pudéssemos ter a salvação, a vida eterna, para que pudéssemos morar com Ele toda a eternidade. Amados, nós precisamos crer e declarar que as promessas de Deus são de geração a geração. E isso deve ser algo que nos desafia constantemente.
algo que deve sustentar as nossas escolhas, as nossas decisões, para que a gente possa ter a certeza de que nada foi em vão. Nada foi em vão. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, sendo fiel, sendo verdadeiro. Aos pais e os avós, cabe ensinar a uma nova geração a continuar a partir do momento onde nós chegamos, que eles não precisam recomeçar do zero, que eles podem seguir a partir desse ponto, tendo a certeza de que todas as promessas de Deus, elas irão se cumprir nessa geração, na próxima, na seguinte. Mas essa é a vontade de Deus. E quando a gente reconhece isso, quando a gente reconhece principalmente a importância de liberarmos isso, não só ensinarmos isso aos nossos filhos, mas liberarmos isso na vida das próximas gerações, nós entendemos o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Eu quero convidá-lo a ficar em pé por um instante, convidar o grupo de louvor a vir até aqui. Mas hoje eu quero que você faça uma oração. Normalmente nós oramos no final do culto por cada um, por aqueles que desejam, mas hoje eu quero que você seja a pessoa que declara algo. Como eu falei, eu não sei o que você tem declarado na sua casa, na vida dos seus filhos. Às vezes por momento de ira, de raiva, a gente acaba declarando algumas palavras que não deveriam ser ditas. Palavras malditas não são sempre palavras de maldição, são palavras que foram colocadas de uma forma errada, foram ditas de uma forma errada. E nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos anular e declarar as bênçãos sobre as gerações que seguirem a partir de nós, sobre as próximas gerações. Quando o salmista está falando sobre isso, quando ele está escrevendo esse hino de adoração a Deus, ele está dizendo assim, que isso possa acontecer, que isso possa acontecer. E amados, eu fico lembrando daquele texto onde aquele cego ele diz, Jesus, filho de Davi. Assim, uau, percebe o alcance? Às vezes a gente não percebe o alcance daquilo que nós falamos, nem percebe a importância daquilo que declaramos. Mas nós podemos declarar. E eu quero que você faça isso hoje. Enquanto somos ministrados no louvor, com toda a liberdade, em oração, que você expresse, que você declare com a sua boca as bênçãos de Deus. Aqueles que têm filhos, na vida dos filhos, aqueles que têm neto, na vida dos netos. Se você não teve ainda, você está numa fase da vida que talvez ainda não chegou esse momento, mas vai chegar. É um caminhar, e a vida passa rápido, amados. É como escorregar no gelo, vai rápido. Quando você já está lá, mas perceber todas as etapas e saber que Deus esteve presente. E em nenhum momento Ele deu motivos para você virar as costas. Até porque Ele jamais virou as costas para você. Jamais te desprezou. Ele jamais te desprezará. O amor dele vem sobre a sua vida. E esse mesmo amor, ele diz assim, esse amor não é só para você. É como uma onda que vai se prolongar de geração a geração. Creia nisso, creia nas palavras de Deus, creia nas promessas. Creia que a próxima geração ela não precisa retomar no início.
ela pode seguir a partir do momento, do ponto em que você já está, daquilo que você já conquistou. Declare isso, ore isso, libere essas palavras. Libere essas palavras. É importante declarar isso. Quando eu estava com meu neto no colo, um dia de vida, eu segurei ele no meu colo, juntamente com a minha esposa. Podemos orar e abençoá-lo, liberar bênção sobre a vida dele. Faça isso nessa hora. Libere palavras de bênção. Do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra que Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Pai Celestial.
nosso desejo é ter um coração igual ao seu, sermos edificados a cada dia, que a nossa confiança possa estar baseada, firmada no Senhor. Sabemos das tuas promessas, que o Senhor é um Deus real, que o Senhor é um Deus fiel, que o Senhor é um Deus verdadeiro. Pai, que possamos reconhecer a sua soberania, a sua majestade, nos prostrarmos diante do Senhor, saber que o Senhor é um rei justo, um rei amoroso, que o Senhor manifesta o seu amor sobre a vida dos seus filhos, não só sobre essa geração, mas sobre as futuras gerações, de geração a geração. Pai, assim como temos experimentado a Tua mão estendida sobre nós, assim como temos visto, Senhor, a Tua bondade manifesta em nossas vidas, nós queremos ver isso se multiplicar na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, de geração a geração, para que o Senhor venha a ser glorificado para sempre, ó Deus. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe, Pai, a nossa adoração a Ti. O Senhor é o único que é digno de toda adoração. Pai, eu coloco cada pessoa aqui. Pai, nós não somos mais um. Cada um aqui é especial diante do Senhor. Os seus planos na vida de cada um não se perderam. Os seus planos continuam firmes, a sua promessa é real. Deus, que possamos entender e transferir aquilo que temos recebido do Senhor. Eu abençoo a vida de cada pessoa aqui presente, daqueles que estão nos ouvindo através da internet. Senhor, que o Senhor seja glorificado em cada lugar, em cada casa. Que a nossa casa possa ser esse lugar de celebração ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Pai, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é digno, todo louvor, toda honra, toda glória a Ele. Aleluia. Só lembrando que hoje à tarde nós temos uma reunião com os líderes, com os departamentos, para prepararmos a agenda do ano que vem. A agenda, o propósito da agenda é compartilharmos, fazermos algo bem ajustado, para que no próximo ano, mais uma vez, a mão de Deus, o favor de Deus possa estar sobre a vida de toda a igreja, que possamos estar seguindo retamente aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, nós não nos desviarmos, mas permanecermos no centro da vontade dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, e que você possa viver as promessas de Deus e principalmente transferir essas promessas, porque elas são de geração a geração. Deus abençoe grandemente a sua vida, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mais um cântico de adoração, pode ser? Vamos adorar o Senhor. Não saia sem cumprimentar, sem abraçar pelo menos umas 20 pessoas, declarar uma semana abençoada na vida do seu irmão, da sua irmã. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar, tu és bem-vindo
o nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Glória a Deus.